Que a graça e a paz de Cristo reine em nosso coração. Esta noite nós encerramos a série Voltando ao Primeiro Amor. Quando nós pensamos, essa série realmente ela passou aí um domingo, entrando no mês de março. E na semana que vem nós começaremos uma nova série a respeito da igreja. Uma igreja para hoje. E vai culminar então no final da nossa campanha de jejum e de oração. E também na semana de oração que teremos a partir de amanhã. Encerraremos no domingo com um café da manhã. Todos estão convidados. Estará conosco o pastor Mário. Depois vou falar melhor sobre isso. Dentro desse resgate do primeiro amor, a última mensagem que nós trazemos nesta noite é sobre andar no Espírito. Gálatas 5, versículo 16. Andai no Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler em duas traduções. Esqueci o meu pendrive em casa, então não teremos as imagens. Diz assim, na tradução provável que você tem, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Na outra tradução, mais nova, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Tanto no caminhar do mundo quanto no caminhar da igreja, nós precisamos de pessoas que andem e que vivam pelo Espírito, que vivam no Espírito. No mundo em que nós vemos pessoas completamente sem Deus, que vivem de acordo com as suas filosofias erradas, com as suas filosofias aprendidas fora da palavra de Deus, vivendo debaixo da sua vontade, muitas vezes egoísta, os seus desejos carnais, e que não se importa se está ferindo ou não o próximo, o cônjuge ou a sua família. Nós vivemos numa sociedade bastante liberal e de casamentos até mesmo abertos, de relações amorosas superficiais. Nós vivemos num mundo, numa sociedade em que a mentira é algo necessário, é algo do dia a dia para levar vantagem sobre o outro. Nós vivemos num momento, num tempo também de muita violência. Aliás, a violência não é de hoje, né? Mas o feminicídio, é óbvio que a televisão está dando um destaque, tem que dar mesmo, mas se tornou uma coisa banal. O homem toma posse da mulher como se ela fosse sua propriedade, e ele não aceita que a mulher o deixe. Então ele diz na sua mente doentia: se eu não posso tê-la, ninguém vai tê-la. Vai lá e tira a vida da mulher. Uma vida hoje não vale mais do que um par de tênis. Aliás, agora não é par de tênis, é celular. Uma vida não vale mais do que um celular. Então, mais do que nunca, amados, nós precisamos de pessoas que andem no Espírito, que vivam no Espírito. Nós precisamos de uma igreja que dê um testemunho verdadeiro de ser uma comunidade de fé, uma comunidade que reflita a graça de Jesus, uma comunidade na qual o mundo olhe e veja: nós podemos ser diferentes, há esperança. Uma comunidade onde existam pessoas servas, maduras, que não sejamos tão somente aqueles que estão querendo consumir a fé, mas aqueles que querem promover a fé. Mas o que significa andar no Espírito?
Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos discorrer um pouquinho aí nesse capítulo 5 de Gálatas. No versículo 18, ele traz uma elucidação do que é andar no Espírito. No versículo 18 ele diz: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Andar no Espírito é ser conduzido pelo Espírito. Parece óbvio. Andar no Espírito é ser dirigido pelo Espírito. E ser guiado ou ser dirigido pelo Espírito é não aceitar o padrão que nos é imposto pela cultura ou pela moda. A moda hoje dita normas, dita regras de conduta, e a grande maioria da população entra nisto que a moda dita. Até um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, para nós não é fidedigno esse ditado, porque nós sabemos que o caminho do cristão não é o caminho do povo, ou o caminho, ou a voz do povo não é a voz necessariamente da palavra de Deus. A Bíblia diz que o nosso caminho é estreito, e os cristãos, durante toda a história de Cristo para cá, é um povo que caminha na contracultura. Ser guiado pelo Espírito, então, é ter essa sensibilidade de perceber o que de fato é bom na cultura e aceitável na cultura e o que não é. Nós precisamos, quando somos dirigidos e guiados pelo Espírito, ter esse discernimento de saber filtrar o que é bom e o que é mal da cultura em que nós vivemos. O que é bom, o que é aceitável e o que deve ser rejeitado ou combatido. Até muitas vezes nós ouvimos aquela frase, né? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Ser guiado pelo Espírito é andar segundo a palavra de Deus. O nosso parâmetro é a palavra. Há pessoas que confundem ser guiado pelo Espírito com revelações, profecias. Não, ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela Escritura. Jesus diz claramente: examinai as Escrituras, porque vocês vão achar nas Escrituras uma vida abundante, uma vida verdadeira, uma vida plena, porque são elas que falam a respeito de mim. Paulo também recomendou ao jovem Timóteo: você precisa manejar bem a palavra da verdade, você precisa ser um amplo conhecedor da palavra, e você deve não somente manejar, mas deve ser movido pela palavra. Ser guiado pelo Espírito é fazer com que aquela promessa de Jesus se cumpra em minha vida e na sua vida. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Portanto, para que o Espírito Santo nos guie, é necessário que em nós já esteja em nossa mente, em nosso coração, a palavra de Deus. Por isso o nosso desafio, todas as semanas, aos irmãos, para que amem a palavra, para que se apaixonem pela palavra, para que bebam da palavra, para que absorvam a palavra, para que leiam a palavra e que deixe também a palavra entrar em nosso ser e ela possa também nos alimentar. Você deve conviver com pessoas que cometem erros básicos e fala: nossa, mas como que uma pessoa dessa fez isso? Será que ela não sabia que daria errado? Pessoas dando cabeçadas em coisas triviais, porque falta conhecimento da palavra de Deus, falta o básico.
Por isso que Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Mas há um detalhe também: ser guiado pelo Espírito não é tão somente apenas conhecer a palavra. Tenho batido nessa tecla também, né? Por quê? Porque o conhecimento cognitivo, intelectual da palavra não muda as pessoas. Ser uma enciclopédia bíblica não transforma a minha vida. Além de nós conhecermos intelectualmente as Escrituras, nós precisamos crer no poder da palavra, no poder das Escrituras. Então, ser guiados pelo Espírito Santo é deixar-nos ser conduzidos por Ele. E a Bíblia diz que Ele sopra onde quer e como quer. Ele vai além da nossa intelectualidade, Ele vai além da nossa racionalidade presbiteriana. Costumo dizer que um dos legados da tradição presbiteriana é exatamente pensar. Eu me vejo lá no livro de Atos entre os bereanos, que examinavam tudo que Paulo dizia, para conferir se Paulo estava sendo sensato em sua pregação. As pessoas vão recebendo mensagens aí de tudo quanto é lugar, e às vezes não sabem filtrar, não sabem discernir, não sabem peneirar, e acabam ouvindo bastante bobagem. Mas nós temos um conhecimento, mas nós não podemos deixar que esse conhecimento intelectual, racional, que é importante em nossos dias, possam tolher esse sobrenatural do Espírito Santo, possa nos impedir de sermos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós ficamos tão somente no campo racional ou intelectual, nós não conseguimos penetrar no sobrenatural. É interessante que a nossa himnologia, incluindo os cânticos, fala bastante do sobrenatural. E nós experimentamos pouco do sobrenatural. O nosso Deus não é natural. O nosso Deus é supernatural. Ele está acima do natural. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, é ter ousadia no sobrenatural de Deus. Sem ufanismo, sem determinar, sem decretar, sem dar ordens para Deus, sem ingenuidade, mas com fé nas promessas da palavra de Deus. Tenho repetido aqui, né? Ir de pregar o Evangelho, nós sabemos de cor, mas na sequência do texto diz: esses sinais seguirão os que creem, e são sinais sobrenaturais. Então, andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito, é deixar-se ser conduzido pelo Espírito. Nós queremos ter o controle. Não, ele diz: largue o leme, tira a mão do volante, deixe eu dirigir a sua vida. E aí é um passo de fé. Não deveríamos ter medo, porque temos, acima de tudo, a palavra de Deus para nos guiar. Mas muitas vezes temos medo. Andar no Espírito também, queridos, é viver e manifestar os frutos do Espírito. Olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tem havido também um mau entendimento do que significa ser um cristão consagrado. Qual é o estereótipo do cristão consagrado? Do cristão cheio do Espírito? É aquele que ora alto, é aquele que ora forte, é aquele que chora, é aquele que emociona-se, é aquele que ora em outras línguas, que traz revelações, que prega com autoridade, que faz e participa de vigílias, que canta quase saindo do chão, né? Parece que está
num outro estado espiritual, talvez esse seja o estereótipo do cristão consagrado. Queridos, essas coisas não são necessariamente erradas, mas não é exatamente o parâmetro que a palavra de Deus nos traz para andarmos no Espírito. Deixa eu ser muito simples aqui, muito reformado agora, muito presbiteriano. Andar no Espírito simplesmente é vivenciar em todos os momentos, e não somente nesta casa de oração, nos acampamentos, nas reuniões, é vivenciar e manifestar os frutos do Espírito. São coisas do nosso cotidiano, são coisas do nosso dia a dia, triviais, como você ter paciência numa situação de conflito, como você ter longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, compaixão das pessoas, fidelidade, amor, olhar o próximo não como inimigo, como um concorrente, ou como um filho das trevas, mas como alguém que deve ser objeto do nosso amor. Porque esta pessoa, independente de quem seja, é a imagem e semelhança de Deus, como nós. Ela também é objeto do amor de Deus. Mansidão, não responder à altura do que ouvimos. Se você não rebate de bate-pronto aquilo que você recebe, você está andando no Espírito. Isso é andar no Espírito. Não pagar com a mesma moeda. Fidelidade. Fidelidade acima de tudo a Deus. Não mentir em nenhuma situação, independente, mesmo que você vá perder. Às vezes a gente perde, a gente passa vergonha. Mas se isso tiver de acontecer, de passar vergonha, perder num negócio, em alguma transação, devemos. Melhor do que mentir. Aquele que diz sim e mantém o seu sim até o fim. Domínio próprio, aquela força que vem do Espírito, que nos ajuda a resistir à tentação daquele momento de prazer momentâneo, mas que depois nós sabemos que vai gerar um mal para a nossa vida. Queridos, o mundo precisa ver isso em nós. As pessoas anseiam por isso. Pessoas que sejam diferentes, não pela roupa que usam, não pelo seu linguajar, muitas vezes evangeliquez, mas por atitudes que refletem Jesus Cristo em nós. A igreja está carente, agora estou falando da igreja, de pessoas mais maduras, que não olhem para os seus próprios interesses, seus gostos, ou tão somente a sua maneira de pensar a vida espiritual. De fato, Jesus precisa ser refletido em todo o nosso conhecimento da palavra, mas num conhecimento que chegue à ponta dos nossos dedos, dos nossos pés, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e da nossa boca. Que se transforme em ações e reações e atitudes. Isso é andar no Espírito. Isso é manifestar o fruto do Espírito. De fato, o mundo precisa ver em nós, na igreja, pessoas maduras, fervorosas. O que é isto que você tem dentro de você? O que queima dentro de você? Você tem uma alegria diferente, você tem esperança, você tem um olhar diferente, você tem um fervor, você parece que tem uma convicção. Você parece que tem uma segurança. Em que você crê? Você parece que não se abala com as más notícias. O que existe dentro de você? Nós precisamos ser, de fato e de verdade, cristãos fervorosos, que vivam o que creem
que vivam o que pregam e que vivam o que cantam. Se você acha que é fácil estar aqui, eu posso dizer que não é fácil estar aqui atrás dessa madeira aqui. Não é nada fácil estar aqui. Porque a minha luta diária e constante é diminuir a distância daquilo que eu estou falando aqui com aquilo que eu vivo. Mas o mundo precisa ver isso. Andar no Espírito é ser conduzido pelo Espírito, manifestando os frutos que edificam, que perdoam, que curam, que ajuntam, que apaziguam, que trazem comunhão, que trazem um ambiente de harmonia diferente, um ambiente cristão, um ambiente de fortalecimento de uns aos outros. Andar no Espírito é andar no caminho do amor, da paz, da longanimidade, dos frutos do Espírito. É difícil? É. Principalmente se você basear a sua vida na sua família. Eu já ouvi aqui em Sorocaba e já ouvi lá no Rio Grande do Sul. É que eu sou de família italiana, sangue quente, passional. Não, é que eu sou espanhol é assim mesmo. Se você fundamentar a sua vida na sua ancestralidade, você vai continuar manifestando os frutos da sua ancestralidade. Mas você precisa basear a sua vida na palavra de Deus. Você é uma nova criatura. O italiano ficou para trás, o pernambucano ficou para trás, o homem da peixeira. O nordestino, meu pai era nordestino, é a peixeira. Mexeu com tira a peixeira. Lá no Rio Grande do Sul é a adaga, faca na bota, está escondidinha aqui, qualquer coisa ela fura aqui, pronto, está feito, está resolvido. A gente precisa deixar isso para trás e manifestar o fruto daquele que habita em nós. É difícil? Pode ser, mas não é impossível, porque o santo vive em nós. E a última lição aí que nós aprendemos do que é andar no Espírito está no versículo 24. Já fiz a introdução aí. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Andar no Espírito é viver uma vida crucificada. Deixa eu esclarecer uma coisa importante. Eu tenho percebido que nós temos dificuldade de entender ou de compreender um evangelho completo. O que eu chamo de evangelho completo? É que nós somos seletivos. Nós somos seletivos em tudo. Em tudo nós somos seletivos, inclusive na própria palavra de Deus. Há assuntos ou textos que a gente não gosta muito de trabalhar e não gosta muito de que seja dirigido à nossa pessoa. Mas, quando nós olhamos para a salvação, nós dizemos o seguinte: Jesus morreu por mim. Amém? Correto? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ele me substituiu na cruz. Era para eu morrer, ele morreu a minha morte. Portanto, eu fui absolvido quando ele disse: está pago, está consumado. Essa é uma grande verdade das Escrituras. E graças a Deus que Jesus disse: está consumado, lá no Calvário. Ele levou sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa dívida. Ele rasgou a nossa dívida, jogou no lixo. O diabo não nos acusa mais. Mas, queridos, a obra de Jesus não parou por aí. Porque Jesus espera que nós morramos com Ele. O céu, a salvação, a vida eterna, ela existe apenas para aqueles que morreram com Cristo. E essa é a outra face do Evangelho. Minha filha está aqui hoje. Está ali. Está ali? Não está. Está
Gustavo. Ela gosta aqui do chocolatinho de uma loja que tem aqui perto, sabe? Que é mais caro que os outros, chamada Cacau Show. De vez em quando ela pede: pai, compra um. Tá bom. É passagem para nós, né? A gente compra ali. Um dos chocolates que a minha esposa gosta, e as meninas também gostam, eu também, custa R$ 9,90. É uma barra. Lacreme. Se a Fernanda chegar: pai, posso comprar um lacreme? Um lacreme? Pode. Então me dá R$ 10. Aí eu tenho uma nota de 20 no bolso. Eu pego, rasgo a nota de 20 e dou metade e falo: Fernanda, vai lá comprar um lacreme. Ela vai olhar: você está fora da casinha? Não, estou te dando R$ 10, metade de 20. Ela fala: pai, eu não vou conseguir comprar. Queridos, é mais ou menos assim. Nós recebemos que Cristo morreu por nós, mas esquecemos que a outra parte da cédula é que nós precisamos morrer com Cristo. O apóstolo Paulo diz: ele morreu por todos, 1 Coríntios 5,15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Você não pode viver para você. Eu não posso viver para mim. Eu morri. Eu preciso viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Paulo está dizendo. Eu preciso viver para Cristo. Cristo foi crucificado e Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Russell Shedd, pastor Dr. Russell Shedd, diz que estar crucificado com Cristo é quando você se sente de fato preso na cruz de Cristo, a ponto de não reagir aos insultos, às provocações, às tentações. Assim como Cristo estava cravado na cruz, não pôde reagir aos insultos, às provocações e aos cuspes e a espada que o feriu. Crucificar a carne é isso. Não reagir aos nossos impulsos, às nossas vontades que geram morte, que nos afastam de Deus, que no fundo não nos traz a alegria verdadeira. Porque Paulo diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E o que significa a palavra carne? Ela está ligada aos 5 sentidos do nosso corpo, também está ao gosto que nós sentimos pelo paladar, aos cheiros, odores, aromas que nos atraem pelo olfato, as coisas gostosas que nós ouvimos pela nossa audição, as belas coisas que nós enxergamos com a nossa visão, ou as coisas que nós sentimos também pelo tocar, pelo tato. Mas carne significa mais do que isso. Carne significa o nosso coração, aquele coração que foi degenerado lá no Éden, que foi corrompido. Aquele coração que Jesus diz que dele procede os maus pensamentos. Jesus diz: pois é do interior, do coração dos homens, que procede os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Carne é essa natureza interior que todos nós temos, que é propensa ao mal. A Bíblia chama também de velho homem ou velha natureza. Mas os que são de Cristo, está no versículo 24, crucificaram a carne. Queridos, o verbo está no passado, já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu, há 2000 anos atrás. Em que lugar? Na cruz. Na cruz.
Nós precisamos apenas crer nisto. Quando nós cremos que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo, nós passamos a experimentar esta morte. E aí nós precisamos olhar para nós e as nossas atitudes, o nosso linguajar, a nossa prática, no escurinho do nosso quarto e em todos os lugares, com as pessoas, na luz do dia, na escuridão da noite. Se nós refletimos essa vida crucificada, ou se nós vivemos apenas com metade do Evangelho. Metade do Evangelho é Cristo morreu por mim. A segunda metade, que é o segundo lado da moeda, é eu também morri com Cristo. Salvação existe quando Cristo morreu por mim e quando eu também morri com Cristo para o pecado. Por isso Paulo diz, considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Esta é uma experiência de fé e pela fé. Todo aquele que foi crucificado com Cristo, que morreu com Cristo e que vive uma vida crucificada, ele não reage, ele deixa-se ser conduzido. Aí as coisas mudam, a vida é nova. Por quê? Porque nós morremos para nós mesmos e vivemos e nascemos para Deus. Cristo conduz a nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida. O nosso maior desejo é não desagradar a Cristo. É não desonrar o seu nome. Porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa glória, Ele é o nosso Senhor. Viver como crucificado ressignifica completamente o nosso viver. É mais fácil perdoar, é mais fácil ceder, é mais fácil reconsiderar, é mais fácil esperar, é mais fácil aceitar as diferenças. Se torna muito mais fácil viver dentro de uma relação conjugal. Esta semana, no dia 1º de março, completei 22 anos de casamento. E nós estávamos conversando, porque nós nos conhecíamos desde os 8, 10 anos, e nós estávamos conversando e dizendo, poxa, né, podia ter sido antes, poderia ter sido antes, porque é bom voltar para casa, ter alguém nos esperando, é bom sentir-se amado e amar, é bom sentir segurança, aconchego, carinho. É bom ver a harmonia, a alegria das nossas filhas. É bom. Não é tão difícil. Por que que não é tão difícil? Porque quando nós vivemos uma vida crucificada, numa discórdia, numa discussão, eu não pulo no pescoço da Egli. E nem ela pula no meu pescoço. Se tiver um cadáver aqui, está morto. Digamos que você esteja andando pela rua e tropece num corpo. Você tropeçou no corpo, a pessoa não teve reação nenhuma. Você fala, opa, peraí. Aí você fica espantado, você faz assim com o bico do sapato. Nossa, chutei a canela do sujeito aqui, ele não levantou, não gritou, não reagiu. Essa é a experiência de viver como crucificado, numa relação conjugal. Não existe essa vingança, esse querer passar por cima, atropelar, revidar, porque está morto com Cristo. Viver como crucificado ressignifica completamente a nossa vida. Aquele ódio que você tinha da pessoa, porque ela vivia, né, te atrapalhando lá no emprego, você, como crucificado, você absorve aquilo e começa a orar pela pessoa. Aquilo não te atinge. Queridos, encerrando, o mundo precisa demais de pessoas que andem no Espírito. Há muita confusão, há muita insatisfação.
muita violência, muita mentira, falta de paz, insegurança, escuridão. Quando nós faremos a diferença? Quando andarmos no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, nós conseguimos brilhar. E as pessoas veem a nossa luz e falam: existe esperança. Existe esperança, existe perspectiva. A igreja precisa de cristãos que andem no Espírito, para testemunhar que a comunidade de fé, conquanto ainda pecadora, humana, é uma comunidade diferente, uma comunidade que tem esperança, que compartilha da comunhão, do amor, da graça de Jesus. E como nós podemos viver dessa maneira? Em primeiro lugar, quando tomamos a consciência de que Cristo nos chamou para morrer com Ele. Vivemos esta vida crucificada, saímos de cena, deixamos que Ele seja o Senhor. E assim permitimos que o Espírito Santo nos dirija, nos conduza. E que no nosso viver diário nós vamos manifestando o fruto do Espírito. E quando nós abrirmos a nossa boca para comunicar a nossa fé, o fruto do Espírito vai selar e validar aquilo que eu estou pregando para a pessoa que está perto de mim. Que Deus nos ajude a isso. E assim teremos uma vida abundante e uma vida que contagia as pessoas que estão ao nosso redor, que atrai as pessoas que estão ao nosso redor. Então, desafio nessa noite: encha-se do Espírito, busque a presença de Deus. É possível, é possível. Estava falando num retiro de carnaval hoje pela manhã, que quando nós olhamos para o ano passado, retrasado e lá para trás, nós precisamos nos ver numa posição acima, numa posição de maior maturidade espiritual. Estava dizendo que como cristãos precisamos ser inconformados, não aceitar o estado espiritual que nós vivemos. Porque o Evangelho e Jesus é muito mais do que nós vivemos. Então eu quero mais. Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui, na minha vida, sendo manifestada. E Deus também quer. Deus quer que nós nos enchemos do conhecimento dEle e da sua glória. Isso é possível. E abençoará o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, a reabilitação das nossas forças, a nossa saúde espiritual, a renovação da nossa esperança, a satisfação de vida e o nosso testemunho que somos chamados diariamente a dar para fazer discípulos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que você, de fato, abra seu coração e fala: Jesus, eu quero mais de Ti na minha vida. Eu quero mais. Eu quero beber da fonte da água viva. Eu quero que do meu interior fluam rios de água viva. Eu quero que essa água que sai de mim, ela alcance, molhe as pessoas ao meu redor e as atraiam para o Senhor. Eu quero ser vaso de honra, eu quero ser usado. Eu quero abençoar a vida das pessoas. Eu quero que de mim saia poder, como saiu de Jesus ao ser tocado por aquela mulher doente. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.